Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que tem sido bastante comentado nos últimos tempos. E eu acredito que a maioria de vocês deve ter pelo menos ouvido falar sobre ele. Eu gostaria de falar sobre transição planetária. Se você já ouviu falar sobre essa expressão, deve saber que ela não é exclusiva de uma religião ou de uma determinada doutrina ou filosofia. Na verdade, a ideia de transição planetária está presente em muitas correntes, tanto religiosas como de pensamento. Mas o que é a transição planetária? Se nós pudéssemos resumir, na minha opinião, a expressão transição planetária em uma só palavra, seria mudança. Transição planetária é um conceito utilizado para descrever uma mudança de nível vibracional do planeta. Então, muito se fala na doutrina espírita e em várias outras também sobre um momento em que o planeta chega a um nível de elevação no qual ele muda de faixa vibratória. Isso acontece quando o planeta passa de um estágio para o outro. O planeta, ele não faz essa mudança sozinho. Não é uma coisa que chega um determinado momento e fala, não, a partir de agora esse planeta vai mudar de nível vibracional, vai mudar do nível dimensional. A mudança, ela é acompanhada da mudança dos seus habitantes, das pessoas que nesse planeta vivem. Embora eu não me prenda a nenhuma religião ou doutrina, nesse aspecto da transição planetária, eu gosto bastante da abordagem da doutrina espírita. Então, de acordo com o espiritismo, os planetas eles são divididos em categorias. E o planeta Terra estaria atualmente na categoria de planeta de expiação e provas. Então, nessa categoria, o planeta ainda tem, na sua maioria, habitantes com tendências ao mal. Existe uma determinada porcentagem de pessoas com tendência ao bem, mas infelizmente o mal ainda predomina. E aqui eu não estou dizendo mal no sentido ruim da palavra. Mal no sentido de ignorância, de desconhecimento das leis do amor, dos ensinamentos de Cristo. Então, no planeta de expiações e provas, existe ainda muito sofrimento, existe ainda as pessoas lutando umas contra as outras, muita competição, muita ganância, muito egoísmo, que é o que nós vemos. Mas, felizmente, a evolução é um caminho sem volta. Tudo evolui, as pessoas e o planeta. Então chega um determinado momento que as pessoas atingem um nível de evolução que já não está mais em consonância com o praticado num planeta de provas e expiações. Então, nesse momento, quando a maioria dos habitantes atinge um determinado nível, no qual a tendência ao bem predomina, ocorre a transição planetária, que é a mudança dessa faixa vibracional. Então, nós estamos no momento de transição planetária. Então, nós estamos caminhando rumo ao que a doutrina espírita chama de planeta de regeneração. O planeta de regeneração é um planeta onde as pessoas, sim, ainda são muito imperfeitas, ainda tem muitas melhoras a fazer em si, do ponto de vista moral, mas já há uma tendência ao bem. A tendência ao bem predomina. As pessoas vão errar, mas as pessoas têm como objetivo a melhora, o bem. Então, é muito interessante esse conceito, é muito interessante observar o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós temos visto muitas mudanças no mundo, porque não existem só coisas ruins. Existem sim coisas ruins, mas as coisas boas estão começando a aparecer mais. Então, eu realmente acredito que nós estamos em meio a essa transição planetária. A transição planetária, ela não quer dizer que vai ocorrer o fim do mundo como nós os conhecemos. É apenas uma mudança vibracional. O que ocorre é que cada pessoa vai se sintonizar com o que está mais de acordo
com a sua verdade. Isso significa que as pessoas que já se sintonizam com a frequência de um planeta de regeneração, ou seja, um planeta onde a tendência ao bem predomina, essas pessoas vão continuar vivendo aqui no planeta Terra, que vai passar para esse grau evolutivo. As pessoas que não estiverem em consonância, que ainda vibram no mal, que infelizmente ainda têm mais degraus a percorrer nesse sentido, não reencarnarão mais aqui no planeta Terra e passarão a viver em outros mundos, que estejam mais em consonância com esse estado vibracional. Então, nesse conceito, nesse sentido, a transição planetária explica algumas mudanças que nós estamos vendo nos dias de hoje. Todo o processo de transição passa por um período de turbulência, que é o que nós estamos vivendo, com várias mudanças, vários acontecimentos que visam a despertar as pessoas para que elas se adequem à nova tendência do planeta. Para saber mais, né, sobre o conceito, a ideia de transição planetária, eu gostaria de indicar 3 livros para vocês. São livros voltados mais para a doutrina espírita, mas eles podem ser lidos por qualquer pessoa que esteja interessada em saber mais sobre o tema. Então vamos aos livros? O primeiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse aqui, Transição Planetária. Ele foi escrito pelo Divaldo Pereira Franco, que é um dos médiuns espíritas mais famosos, com muitas e muitas obras psicografadas. Essa é uma obra psicografada, ou seja, tem um autor espiritual, no caso desse livro aqui, Manuel Filomeno de Miranda. E esse livro é um dos mais, pode-se dizer, dos mais conhecidos a respeito desse tema. É um livro já antigo, não é um livro novo. Ele foi escrito deixa eu ver aqui para vocês, ele foi escrito em 2010. E ele traz muito do que vem acontecendo hoje em dia. Então, é um livro muito interessante, ele é escrito sob forma de romance, mas através da narrativa você pode acompanhar os bastidores, né, do que ocorre no plano espiritual, para que um processo de transição planetária aconteça. Esse livro tem muitos ensinamentos, esse livro é muito bom. Eu vou ler a sinopse para vocês. Estamos no limiar da grande transição, em que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo, e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. Aí ele cita alguns exemplos, né, de alguns acontecimentos no mundo que tem relação com o processo de transição planetária, acompanha os trabalhos de um grupo de espíritos envolvidos com esse processo. Então eu recomendo muito esse livro é muito bom. O Divaldo Franco é um médium muito conhecido, muito respeitado no meio espírita, e é um livro de fácil entendimento, embora muitas pessoas acreditem que a escrita do Divaldo Franco é um tanto erudita. Ele utiliza algumas palavras mais rebuscadas, mas não é nada que atrapalhe o entendimento. Então, não tenha medo de pegar uma obra dele para ler, porque é de fácil entendimento, é muito bem embasado. Então, esse aqui eu recomendo, inclusive, que seja o primeiro livro, se vocês puderem escolher, para leitura sobre transição planetária. Tem um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês também, muito interessante, que é esse aqui, Planeta Terra em Transição, né? Esse livro também é uma obra mediúnica, mas ao contrário do livro anterior, ele não foi psicografado. Esse livro foi escrito através de psicofonia, que é a mediunidade da fala. Ele foi escrito pelo espírito Ismael, através do médium Isoldino Rezende. Esse livro é de fácil entendimento, a linguagem dele é ainda mais simples do que a do livro anterior, e também fala sobre a preparação do planeta Terra para o momento de transição planetária.
também escrito sob forma de romance, acompanha um grupo de pessoas e um grupo de espíritos que trabalham no processo de transição planetária. Então, através de alguns acontecimentos e alguns exemplos, ele fala sobre como seria esse processo e o que podemos fazer para passar por esse período da melhor forma possível e acompanharmos a evolução do planeta. Eu vou ler a sinopse para vocês. Esta obra começa com a preparação para a chegada do Consolador, com o objetivo de trabalhar o planeta para a transição planetária, que começou no período das guerras mundiais. Nessa ocasião, cerca de 10 milhões de espíritos foram deportados para mundos primitivos. O século XX foi marcado na Terra com grandes tragédias naturais, ceifando a vida de milhões de pessoas. 2/3 da população terrestre serão deportados para mundos inferiores e 1/3 virá de outros mundos superiores até o fim da transição. Espíritos siderais, trazendo experiências em transição planetária, encarnar-se-ão na Terra, alavancando o processo moral e intelectual do planeta. Com o esvaziamento das regiões trevosas, espíritos inferiores estarão tendo suas últimas oportunidades de reencarnarem na Terra. Estamos vivendo um grande momento de transição planetária. Esse livro foi escrito em... deixa eu ver o ano aqui para vocês. 2011. E ele tem uma característica interessante também porque ele faz um resgate histórico no período desde a vinda de Jesus para a Terra até os dias de hoje. E como a transição planetária já vem sendo preparada há muito tempo. Muito interessante esse livro aqui. E por fim, o terceiro livro que eu gostaria de indicar para vocês, que é esse aqui. No Final da Última Hora. Ele foi psicografado também pelo médium André Luiz Ruiz e foi ditado pelo espírito Lúcius. Esse livro aqui, na verdade, depois que eu comprei o livro, que eu já tinha até lido, eu descobri que ele faz parte de uma trilogia. Mas se você lê um livro separado do outro, não atrapalha em nada o entendimento. Mas o ideal é que realmente sejam lidos os 3 livros, porque os ensinamentos se complementam, né? Esse livro aqui, ele é o que nós podemos chamar de mais denso a respeito, né, desse assunto. Não é um livro em forma de romance, ele é um livro mais relacionado a conhecimento e estudo, mas é muito interessante, tem muitos ensinamentos aqui, tem muitas informações interessantes. Vou ler a sinopse para vocês. Cada vez mais intenso se observa o esforço do mundo espiritual para o despertamento dos encarnados, enquanto boa parte da humanidade prefere a hipnose alienante. Quando Jesus concitou ao trabalho da última hora, assegurou os que a ele se entregassem encontrariam a luta no bem como prova de sua determinação e o salário do obreiro fiel como resultado de seus esforços. Escoando-se os minutos da última hora, Lúcius prossegue sua mensagem de otimismo, estímulo e conscientização, demonstrando ao leitor que a pleiade de almas luminosas está a postos no aguardo das mãos e corações humanos que aceitarem os avisos e chamamentos. Entre os poucos acordados e os muito adormecidos, no final da última hora quer cooperar para que os que dormem despertem, e os que já estão na lida do bem não se cansem, porquanto somente isso é que vai fazer com que dentre os muitos chamados, alguns sejam escolhidos. No final da última hora vai inspirar os lúcidos e incomodar os acomodados. Em continuação da série Transição Planetária, composta por Despedidos-se da Terra, Esculpindo o Próprio Destino e Herdeiros do Novo Mundo. Então, na verdade, não é uma trilogia, é uma quadrilogia, são 4 livros, e esse aqui é o 4º, é o último. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para todos esses livros, para os outros que compõem a série, desse aqui também, para que quem tiver interesse, né, saber mais sobre o tema, possa conhecer. Existem muitos outros livros que falam sobre transição planetária. Existem livros de cunho mais esotéricos, espiritualistas, não apenas na doutrina espírita. Eu indiquei esses porque foram os que eu li, são os que eu tenho a respeito do tema, mas pretendo ler de outras correntes também,
Já ouvi falar muito sobre o assunto, já assisti vários vídeos sobre isso, já vi na internet, então tem muita informação a esse respeito. Se você se interessa pelo tema, dá uma olhadinha nos livros, e eu acredito que esse é um momento muito propício para que nós possamos ter mais informação a respeito disso. Afinal, como diz esse último livro, nós estamos sendo chamados para o trabalho de última hora. Ou seja, a transição está aí, ela está ocorrendo, e o que nós podemos fazer para ajudar? O que nós temos que fazer por nós mesmos para que nós possamos despertar o suficiente a ponto de viver nesse novo planeta de regeneração que a Terra vai se tornar? Então pense um pouco sobre isso. Se você gostou, deixa um like para que o vídeo atinja um número maior de pessoas. Se tiverem outros livros sobre transição planetária para indicar, deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso. Até a próxima. Tchau!